responsável pelas empresas sócias do empreendimento. Tá certo. O senhor é destinatário de uma série de e-mails. Vou começar a analisar esses e-mails, mas primeiramente eu já questiono o senhor a referência à pessoa de codinome italiano. Há em diversos desses e-mails. Quem que é essa pessoa que se refere, esse codinome italiano? Se o senhor tem conhecimento. Sim, senhora, tenho conhecimento. Quem seria? É o ex-ministro Palocci. Tá certo. Qual que era a relação que era estabelecida com o ministro Palocci? Olha, a relação com o ministro Palocci não era de minha alçada, não era escopo meu, eu não tratava com o ministro Palocci. Quem tratava com o ministro Palocci? Marcelo Odebrecht. Tá certo. E quando precisava tratar algum assunto, como se fazia? O senhor repassava o assunto a Marcelo? Como que é essa Eu não relação? tinha essa demanda. Eu Ah, não tinha demanda com o ex-ministro Palocci. tá. Consta aqui um e-mail, na verdade uma série de trocas de e-mails de título Sondas Brasil EAS, entre as páginas 60 e 64 da denúncia. Entre as... Na verdade é uma série de trocas de e-mails, fica entre as folhas 60 e 64 da denúncia. Em um trecho específico da denúncia, desses e-mails, de um e-mail encaminhado por Marcelo Odebrecht, que o senhor é destinatário, tem a referência: chegou no italiano a fofoca via Petrobras que estaríamos saindo desistindo da Bahia. Neguei e afirmei que as conversas não evoluíram apenas porque eles estarem concentrados no primeiro pacote. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor poderia me explicar esse e-mail, essa... Sim, senhora. Quando o Marcelo refere aí a fofoca, realmente era fofoca, mas tinha uma provocação do governo de Pernambuco para que a gente levasse o estaleiro para lá. E foi inclusive coincidido no momento que a gente estava tendo algumas dificuldades de licenciamento ambiental, mas não passou de fofoca, a gente nunca fez nenhum estudo mais aprofundado de transferir o estaleiro para Pernambuco. E por que o ministro Palocci, então o ministro Palocci, estava interferindo nessa questão? O senhor saberia me explicar? Interferindo na decisão da localização do estaleiro, doutor? Não Não, entendi. tem aqui, ó, chegou o italiano, fofoca via Petrobras. Então é uma questão relativa à Petrobras. O senhor Antônio Palocci era ministro da Casa Civil à época, e eu gostaria de saber o porquê que se estava discutindo essa questão com o ministro Palocci, se o senhor tem conhecimento. Olha, as discussões com o ministro Palocci eram realizadas pelo Marcelo. Eu nunca tive esse tipo de discussão com o ministro Palocci. Certo. E o senhor tem conhecimento que esse assunto estava sendo levado para o ministro Palocci? Pelo que eu entendi aqui, foi uma conversa da Petrobras. Pode ter sido da conversa dele com algum dirigente da Petrobras. Isso não partiu da Odebrecht. Tá certo. Nessa mesma troca de e-mail, tem aqui um e-mail falando que esse preço de 663 milhões, que foi o preço da contratação do estaleiro Atlântico Sul, não seria um preço considerável o suficiente para o Odebrecht? Isso é verdade? É isso mesmo? É verdade. O preço que sagrou-se vencedor de 663 milhões de dólares por sonda era completamente fora do propósito do preço que nós fizemos. Tá certo. Tem também a referência aqui a uma conversa, Rogério Araújo relata uma conversa com o diretor Duque. Em conversa com o diretor Duque, ele mencionou que caso haja interesse por parte do consórcio, teria que sinalizar com valor inferior a 700 por sonda. Como era essa relação de Rogério Araújo com Renato Duque?
O Rogério Araújo, como nosso diretor comercial, ele era escopo dele conversar e interagir com todos os funcionários da Petrobras em busca dos interesses da empresa. Uhum. E essas informações aqui de valor, ele também. Como que ele obtinha essas informações aqui de qual que era o valor que ele tinha que sinalizar? Doutora, pelo que eu entendi do e-mail, o diretor Dutra disse para ele que seria o preço máximo que a Petrobras estaria disposta a pagar por sonda, o que para nós era inviável e não o fizemos. Tá certo. É, também nessa mesma série de e-mails, a referência aqui que o senhor faz que haveria um desalinhamento entre os diretores da Petrobras, que estava chegando a níveis inviáveis pela falta de liderança da casa, uma briga entre a IP e engenharia. Havia essa discussão entre essas duas diretorias naquela época? Pelo que o senhor se Doutora, recorda? o que acontece aqui, doutora, era que o pessoal da exploração e produção, a IP, eles sempre foram favoráveis à contratação através de afretamento, o que divergia do pessoal da área de engenharia e serviço. Então, essa divergência era clara e notória. Certo. E tem também aqui nas páginas 68 e 69 uma outra troca de e-mails também com o título Contratação Sondas Drill Ships Brasil, atualização 18 de abril, em que Marcelo Odebrecht, na verdade Rogério Araújo, inicia a discussão falando da posição do diretor Estrela, que mantém a posição contrária, abriu o processo de autorização de negociação pela SET, e que a possibilidade seria de haver uma nova licitação convidando apenas os operadores para afretamento com sondas no Brasil. E na sequência dessa troca de e-mails, Marcelo Odebrecht fala que expõe aqui, ademais, se partirem para o afretamento, como se esse fosse o melhor negócio, se partirem para o afretamento, além da referência de preço do EAS desaparecer, a competição, a meu ver, diminui, pois o operador brasileiro só tem nós e QG, Queiroz Galvão. Sendo que a QG tem a EAS ocupada, tem o EAS, Estaleiro Atlântico Sul, ocupado. Assim, os operadores internacionais teriam que acertar com estaleiros virtuais brasileiros e assumir os riscos dos mesmos. Conclui Marcelo Odebrecht nesse e-mail. Na verdade, começo a achar que esta posição de Estrela é a melhor opção para nós, pois na prática ficaríamos em uma posição diferenciada em relação a todos os competidores, tendo apenas que fechar uma equação financeira nos níveis da SET. E o senhor, em resposta, fala exatamente o que falamos, Rogério Araújo e eu, depois que sabemos do ocorrido. O senhor pode me explicar isso aqui? Doutora, isso aí já era uma etapa onde a Petrobras, deixando de fazer a licitação para a construção de sondas, ela criou um processo de afretamento onde você teve duas concorrentes, a SET Brasil e a Ocean Rig, onde a SET Brasil foi a vencedora e, a partir daí, ela iria contratar com os estaleiros nacionais, não de propriedade nacional, mas instalados no Brasil, a construção das 21 sondas. E a gente chegou a pensar que a gente seria mais competitivo, o que não ocorreu, foi realmente a construção das sondas, e quando a senhora se refere aqui ao engenheiro Dr. Estrela, ele era o diretor da área de exploração e produção, que era favorável a contratar por afretamento. E a SET Brasil foi contratada por afretamento. O contrato do estaleiro era com a SET Brasil e não com a Petrobras. Uhum. Mas então esse formato aqui seria o mais vantajoso para a empresa, para o grupo Odebrecht? Não, porque quem contratou, você estaria de novo numa licitação para a construção
que você só mudou de cliente. Saiu a Petrobras e entrou a Sete Brasil. Ainda era um contrato de construção. A fretadora que era a Sete Brasil. Sim, mas com a freta, eu tô falando aqui do contexto integral, com o afretamento. Pois é, mas o contrato de afretamento, a Petrobras era cliente da Sete. E a gente passaria a trabalhar para a Sete Brasil na construção. Sim. E a Odebrecht Óleo e Gás na A Odebrecht operação. Óleo e Gás é uma empresa de afretamento que ela não estava no processo. E veio a. Eu vou pedir o seguinte, meio-dia eu vou ter que encerrar essa audiência, a videoconferência tem mais testemunhas, bastante objetividade nas perguntas. Sim. É porque são e-mails, são Sim, relevantes. mas bastante objetividade nas perguntas. Tá certo. Aqui na página 70 tem um outro e-mail em que também esse Marcelo Odebrecht fala que se nós soubermos o que queremos, construção, afretamento, posso passar para o italiano. O senhor pode também me detalhar essa relação aqui? Posso, senhora. Como eu disse para a senhora, a gente discutia a parte da construção. Quando entrou a possibilidade do afretamento, que foi logo descartado, a gente já tinha definido que não teria afretamento. Talvez fosse um problema de timing em relação ao pessoal operacional e Marcelo. A gente já sabia que seria inviável o afretamento. Certo. E essa questão ia ser passada por Antônio Palocci? É isso? Pelo que eu entendi, numa reunião ele informaria, mas eu desconheço. Tá. Tá certo. Sem mais perguntas. Ah, não, tem mais perguntas sim. Esqueci aqui uma questão. O senhor, respondendo a pergunta do seu advogado, o senhor falou que sobre solicitação de propina nesse contrato do estaleiro Enseado do Paraguaçu, o senhor falou que não houve a solicitação de propina para o senhor. A questão que eu pergunto é, houve solicitação de propina nesse Houve contrato? solicitação, doutor. Houve solicitação. Por quem e a quem foi reportada essa... Olha, logo após a assinatura do contrato, o senhor Pedro Barusco procurou o Rogério com solicitação de pagamento de propina, que basicamente consistia em 1% do valor do contrato, que seria rateado entre 2/3 para o PT e 1/3 para o pessoal que eles chamavam de pessoal da casa. Posteriormente, o mesmo Rogério foi procurado pelo Pedro Barusco, informando que esse assunto havia evoluído, onde 1% dos estaleiros nacionais, leia-se, Enseada, Atlântico Sul e do Rio Grande, seriam pagos 100% do 1% ao PT, e que o pessoal da casa seria pago pelos estaleiros estrangeiros, notadamente Keppel e Jurônimo. Mas nós já tínhamos tomado a nível das empresas que nós não pagaríamos propina sobre esse contrato. Tá certo. Então tá bom. Obrigada. Sem mais perguntas. A senhora acusação tem perguntas? Esclarecimentos do juízo muito rapidamente aqui. Senhor Márcio. Senhor Márcio, objetivamente, os contratos da Petrobras foram pagos propinas para o diretor Paulo Costa, Renato Duque, Pedro Barusco? Sim, senhor, excelência. O senhor mencionou essa propina era paga no Brasil e lá fora? Sim, senhor. Por que não foi pago propina nesse caso do estaleiro Paraguaçu? Excelência, foi um acordo que fizemos entre os acionistas, porque você tinha um investimento privado muito alto, você tinha depois até a possibilidade de alguma empresa da Odebrecht participar como sócia de algumas unidades. A gente tomou a decisão que a gente não pagaria propina nesses contratos. Os outros acionistas não pagaram por conta própria? Que eu saiba, não. Se pagaram, foi por conta e risco deles. Foi indagado ao senhor desses e-mails que estão no processo? Na folha 69, houve referência aqui pelo Procurador da República, um e-mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, em 30 de abril,
de 2011. O senhor é um dos destinatários, inclusive, e ele fala o seguinte: se nós soubermos o que queremos, construção ou afretamento, posso passar para o italiano? Posso passar para o italiano. Quem que é italiano? Italiano era o ex-ministro Palocci, Excelência. E o que o ministro Palocci tinha a ver com essa contratação? Qual que era o envolvimento dele? Por que ele aparece repetidamente nesses e-mails? O ex-ministro Palocci era do contato do Marcelo, que eu entendo que tinha um follow-up dos vários projetos onde a empresa estaria participando, principalmente onde era investidora. Inclusive esse projeto? Isso, porque a gente era investidor no Enseada. E essa repasse de solicitações do senhor Marcelo Odebrecht ao senhor Antônio Palocci tinham qual objetivo? Excelência, entendo eu que pelo cargo que o ex-ministro Palocci ocupava, era exatamente o acompanhamento, inclusive, para ver o posicionamento do governo. Consta na folha 71 do processo um e-mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, para o senhor especificamente, de 12/5/2011. E o senhor indaga ao senhor Marcelo Bahia Odebrecht a respeito de foi boa a conversa? E ele respondeu ao senhor 2 horas e 45 minutos, temas principais a pedido dela, TAV, Aeros, AENA, estavam LC e Itália. O senhor tem esse e-mail aí? Tenho, sim, senhor. Ao que ele se referia nessa ocasião? Excelência, aqui é o seguinte, Marcelo tinha essa entrevista com esse pessoal do governo e me perguntou se teria alguma coisa. Me disse que o objeto não era isso, mas ele poderia ser provocado a falar sobre esse assunto. Então eu disse que não tinha novidade, que a gente mantinha nossos preços e tudo, como o senhor vê, houve provocação aqui da presidenta, ou presidente, para mim presidente, dizendo que ameaçando em trazer chineses, essa coisa toda, que não faria a menor diferença para nós, e que não houve assim, pelo e-mail, Vossa Excelência pode ver que o objeto não foi o estaleiro, mas sim no final que ela referiu a isso. Era uma conversa do senhor Marcelo Odebrecht com a então presidente da República? E esses outros presentes aqui, na reunião. Ele menciona ali, estavam LC e Itália. Quem eram as pessoas? LC, Luciano Coutinho, Itália, ex-ministro Palocci. No final desse e-mail ele menciona, no final da reunião, Itália saiu comigo. Quem que seria esse Itália? O ex-ministro Palocci. E ele disse, saiu comigo para me perguntar se eu estava ok com as mudanças para a nova licitação, para afretamento, pois amanhã ia ter conversa com JSG. O senhor pode me esclarecer esse trecho? JSG, José Sérgio Gabriel, que era o então presidente da Petrobras, e ele foi discutir sobre a possibilidade de mudar para afretamento, o que para nós já estava descartado. Mas ele indagou o senhor Marcelo Odebrecht, então, sobre as mudanças, eventuais mudanças na licitação desse contrato de sondas? Sim, senhor, excelência. Aqui o pessoal achava que se mudasse para afretamento, poderia haver um desconto substancial na construção, o que não ocorreu e o contrato acabou sendo assinado de construção. O senhor Antônio Palocci, não sei se compreendi bem, ele estava defendendo então as posições do Odebrecht nessa contratação? Excelência, eu não sei se defendendo, ele queria uma alternativa. E quando falaram em alternativa de afretamento, ao que pode se desprender aqui do e-mail, que ele se interessou pelo tema e iria conversar com o Gabriel. Bom, só esclarecimentos do juízo. Então, Excelência, pela ordem, em razão das respostas que foram ofertadas pela testemunha, Vossa Excelência permitiria 3 perguntas por parte da defesa? Não, doutor, tem uma ordem a ter ser seguida e essa ordem está sendo seguida. Testemunha e defesa, pergunta primeiro as defesas, depois o Ministério Público, depois ciência de acusação, depois o juízo. Na última audiência ainda fiz uma deferência e permiti, mas nessa audiência não. Eu agradeço a deferência de Vossa Excelência. Então fica registrado que a defesa teria perguntas a formular pela testemunha delator. Certo. Que poderia ter perguntado no momento próprio,
da sua oitiva Eu não quando tinha a A palavra. defesa, com todo o respeito com a devida deferência, a defesa não tinha como antever as respostas que a testemunha iria dar. De modo que fica o registro para questionamento nas instâncias superiores. Pode interromper, então.